Meus amados irmãos e irmãs, bom dia. Meus irmãos e irmãs, eu quero concluir com vocês o assunto que temos estudado aqui, baseado na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 9 e 10. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora, por favor, abram comigo suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Jonas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Hoje nós iremos estudar sobre a vida de Jonas. Já estudamos sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Sansão e sobre a vida de Jonas agora. Desci aos fundamentos dos montes. A terra joga seus ferrolhos sobre mim para sempre. Mas tiraste minha vida da sepultura, ó Senhor, Deus meu. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até a ti, em teu santo templo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ó amado Deus, nós nos apresentamos aqui nesta manhã, debaixo do teu nome, confiados em ti, confiados que só o Senhor poderá abrir a revelação desta palavra para nós, porque este é o teu livro, o livro da tua mente, o livro do teu propósito, o livro que foi todo inspirado por ti, e tu entregastes a nós. Sabemos, Senhor, o quanto da essência literária pode ter se diluído daquilo que primitivamente o Senhor inspirou aqueles santos homens, mas há algo ninguém pode tirar, é a vida e o poder da tua palavra, a tua mente nesta palavra, o poder do teu Espírito nela. Por isso nós aqui, Senhor, estamos não apenas diante de um livro, mas debaixo do teu nome, confiados no poder do teu Espírito, que aquele que inspirou todas essas histórias, ele está aqui hoje, transmitindo, traduzindo a mente de Deus para nós. Por isso nós te pedimos, venha falar conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, aqui estamos diante de uma história linda, a história do profeta Jonas. O tema que nós vamos estudar sobre a vida deste profeta, dentro do assunto que já estamos estudando em algumas reuniões, o tema do livro de João é o poder da ressurreição na incapacidade humana. Antes de entrarmos nos detalhes, eu preciso fazer algumas colocações. Primeiro, aqui na introdução, mostrar-lhes o porquê da vida de Jonas. O que me chama a atenção na vida de Jonas?
Porque a vida de Jonas é uma história muito atual. A história do profeta Jonas é uma história que se contextualiza conosco. E nela nós encontraremos um fortalecimento para a nossa jornada, para a nossa vida cristã. Se você estuda a vida de Jonas, você vai estudar toda a sua vida e você vai ver algo. Primeiro, Jonas não é um tipo de profeta herói. Jonas é um homem comum. Jonas é um homem simples. Jonas é alguém como nós. Ele não tem nada extraordinário. Jonas se contextualiza muito bem, porque ele, com cada um de nós, porque ele não tem uma espiritualidade elevada. O Jonas é uma pessoa que qualquer um de nós aqui teremos a maior facilidade de nos identificarmos com ele. Estudando toda a sua vida, toda a sua história, você vai ver que não há realizações espetaculares. Ele não está acima de alguém, ou que seja alguém que traga para nós uma forte inspiração. O que nós vemos é que nele nós conseguimos nos identificar em nossa própria incapacidade, porque ele é um profeta que se coloca no nosso nível. Jonas, embora sendo um profeta, ele é um homem que se coloca no nosso nível. E o que vamos aprender com ele? Este é o tema, a vida de ressurreição em nossa incapacidade humana. Na vida de Paulo, nós vimos a graça sobre a fraqueza. Na vida de Sansão, nós vimos a consagração sobre a força humana. Aqui nós vamos ver a ressurreição, a vida de ressurreição sobre a incapacidade humana. Se você estuda a história de Jonas, você vai ver que Jonas viveu naquele tempo do rei Jeroboão II. Teve dois Jeroboão. O reino de Israel se dividiu em dois reinos, reino do norte, reino do sul. O reino do sul tinha duas tribos, Judá e Benjamim. Então as demais tribos estavam aqui, no reino do norte. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão. E depois, aí por volta de 783, houve este outro rei, Jeroboão. Ele governou Israel por volta, em torno de 40 anos. E foi nesse tempo que Jonas viveu. Esse foi um tempo de degradação. Jonas, assim como Elias e Eliseu, eles foram profetas do reino do norte. Você só vai entender o livro de Jonas, esses 4 pequenos capítulos, se você compreender essa história. A Assíria era um grande império mundial. E a grande característica da Assíria era a imoralidade, era a perversidade, era a maldade. Era um reino que devastava os seus inimigos. E nesse tempo, a Síria pelejava contra Israel. Se você ler o capítulo 13 de 2 Reis, você vai ver que o exército de Israel foi reduzido a poucos soldados, talvez aí em torno de 10 mil, parece-me. Eram poucos, não tinha muita coisa não. E poucos carros, o exército foi reduzido diante daquelas guerras, e dentro daquele contexto, o exército foi praticamente reduzido ao pó. Não era muita coisa, porque os exércitos naquela época tinham mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil homens. O exército de Israel era muito fraco, havia poucos carros de guerra. E agora você começa a entender o que aconteceu no coração de Jonas quando Deus chama ele
para ir a Nínive e proclamar sua palavra. Aqui que você vai começar a entender. Nínive era a capital da Síria, uma cidade, uma grande metrópole, uma cidade imponente, fortificada. Seus muros eram tão largos que carros de guerra andavam sobre eles. Era praticamente impossível destruir os muros de Nínive. Era uma grande potência. Este reino estava esmagando todos os reinos no seu tempo, inclusive o reino de Israel. O que Deus pediu para Jonas fazer não foi uma tarefa difícil, foi uma tarefa impossível. Porque como ele poderia ir para Nínive, uma cidade pervertida? E por que Nínive? Por que Deus não mandou ele para outro lugar? Mas tinha que ser Nínive. Justamente aquele povo que estava oprimindo Israel. Eu vou te contar mais. Sabe o que aconteceu? Em 722, a Síria varreu Israel do mapa. Então, Jonas entrou em crise. Como que aqueles que um dia viriam para destruir o povo de Deus, Deus envia Jonas para pregar para eles, avisar para eles, se arrepender, porque o juízo de Deus era iminente. Quando você estuda o livro de Jonas, você vai descobrir que este livro, ele não tem profecia. Neste livro, o objetivo não é mostrar profecia, é mostrar o profeta. Esses 4 capítulos, irmãos, Deus nos deu para mostrar justamente o poder da vida em ressurreição sobre a incapacidade humana. Vamos avançar aqui, vamos pegar alguns pontos. Um detalhe que eu ainda tenho que mostrar para vocês antes de entrarmos nas questões espirituais. O grande peixe. Para muitos, essa questão do grande peixe que faz com que esse livro perca a sua credibilidade. Muitos não dão a menor credibilidade para o livro de Jonas por causa desse peixe. Irmãos, nós temos que ter uma confiança tamanha na palavra de Deus, porque aqui neste livro nós lemos que um grande peixe engoliu Jonas. E se Jonas tivesse engolido o grande peixe, você continuaria crendo nesse livro? Nós temos que crer em Deus, irmãos. Nós temos que confiar em Deus. Se a Bíblia diz que foi assim, porque para Deus não há nenhuma dificuldade. O problema é que nós lemos a Bíblia com a mente extremamente limitada. Olhe Gênesis capítulo 1, versículo 21, vou só citar. Gênesis 1, 21, diz que Deus criou grandes animais marinhos. Deus criou grandes animais marinhos. Gênesis 1, 21, está na Bíblia. E com certeza, um destes animais marinhos foi aquele que Deus criou para ser a sepultura de Jonas. Irmãos, não é difícil para Deus. Sabe o que poderia ser difícil para Deus? Criar o universo e manter as leis do universo, a ordem do universo, a perfeição do universo, a harmonia do universo. Isso aqui é extraordinário. E para ele isso não representa nenhuma dificuldade. Então, isto foi o que aconteceu, e é a palavra de Deus, e ela diz que foi assim. Isso não muda nada para mim e não deve mudar nada para você. Houve sim um grande peixe. E não pense você que foi uma viagem agradável, não. Foi uma viagem extremamente desagradável. Quem aqui já andou de avião, o avião só dá uma pequena turbulência. Você consegue sentir o corpo, a alma e o espírito se dividir. Ora, você imagina Jonas dentro daquele peixe, fazendo todos aqueles movimentos. Quando você tem essa noção, você vai ler o capítulo 2, é impossível você não ler o capítulo 2 do livro de
de Jonas e não ficar impactado com as suas palavras. Porque quando diz assim, que ele clamou ao Senhor, sabe o que no hebraico está dizendo? É que ele gritava desesperadamente. Esse capítulo 2 do livro de Jonas, que é um capítulo lindíssimo, irmãos, de uma profundidade espantosa. Imagine que este capítulo, numa linguagem poética, ele foi inspirado em um momento de extrema profundeza, de extrema trevas. Some-se a angústia, some-se o desespero. E ali estava Jonas. Bom, como eu disse, a geração de Jonas, geração que ele vivia, é uma geração corrupta. Nosso Senhor lembra de Jonas, lá em Mateus 12, quando ele diz assim: esta geração incrédula, má, me pede um sinal, nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Então, irmãos, o livro de Jonas não é invenção de homem qualquer, não. O livro de Jonas, a história de Jonas é verdadeira, porque o nosso Senhor deu testemunho dela. Agora veja isso, irmãos. Vamos entrar agora na parte espiritual. Examinando bem a história de Jonas e seu ministério, você vai descobrir que Jonas, ele presenciou 3 grandes avivamentos, e posso dizer assim com muito cuidado, ele foi protagonista, ele foi usado por Deus para promover 3 avivamentos. Eu vou citar rapidamente esses avivamentos. O primeiro foi no período de Jeroboão. No período de Jeroboão, em 2 Reis, capítulo 14, foi um tempo de trevas espirituais, mas o Senhor, ele trouxe um grande avivamento para Israel. Como eu disse, se você ler 2 Reis, capítulo 3, você vai ver que o exército de Israel foi reduzido. Era um exército que não tinha a menor condições de proteger o país. Porém, no tempo de Jonas, no tempo que Jonas estava exercendo o seu ministério profético, Deus usou ele de tal maneira que houve um despertar daquela nação, e o povo se despertou, e eles foram para a batalha e tiveram grandes vitórias. Foi um momento único, escute o que eu vou te dizer. Em 200 anos da história da nação de Israel, depois da divisão do reino, foi um momento único. Israel nunca tinha experimentado um avivamento, irmãos. Posso dizer para vocês, esse foi o único avivamento que Israel experimentou depois da divisão do reino. E quem foi que trouxe esse avivamento? Através de quem Deus promoveu este avivamento? Jonas. Deixe-me ler os versículos 25 a 27 de 2 Reis, capítulo 14. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara por intermédio do seu profeta Jonas. Filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Hefer. Gat-Hefer era uma região próxima a Nazaré. Jonas nasceu perto do lugar onde Jesus nasceu. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem alguém que pudesse socorrer Israel. E olhe bem, ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Se você ler, aí, vou até te dar o texto, 2 Reis, capítulo 13, versículo 7, eu vou ler esse texto para vocês. 2 Reis, capítulo 13, versículo 7, diz assim: porque nada restou do povo a Jeoacás, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens a pé. Escute bem, irmãos, esse é o exército de Israel. Nada restou. 2 Reis 13, 7, nada restou, senão 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 homens a pé,
pois o rei da Síria os destruiu e os pôs como pó para pisar. Este era o exército de Israel. Diante do exército da Síria, esse exército não era nada, irmãos. Nada. E foi com esse pequeno exército que o Senhor usou Jonas para promover um grande avivamento. Mas mesmo assim o povo não se arrependeu. Vamos para o segundo avivamento no ministério de Jonas. Acontece no capítulo 1 do seu livro, os versículos 8 a 17. Eu vou resumir. O segundo avivamento foi quando ele estava no navio. Ele desceu para o navio e desceu para o porão e lá ficou. Aí quando você abre a sua Bíblia aqui em Jonas capítulo 1, você vai ver que vem um grande temporal. Deus levantou esse grande temporal. Deus fez com que houvesse este grande temporal, essa grande tormenta sobre o navio. E aí as pessoas entraram em desespero. Esse navio, irmãos, escute bem, esse navio, ele ia de Jope para Tarsis, uma cidade na Espanha. Essa viagem era de 1 ano e meio, só a ida. Eram 3 anos, para ir e para voltar. Era uma viagem que se levava mercadorias caríssimas, caríssimas. Só pessoas de muito dinheiro faziam esse tipo de viagem. Possivelmente Jonas, ele era uma pessoa de muitos recursos. Então veja bem, vê se você consegue compreender aqui, minha mão está aqui, está vendo aqui? Deus mandou ele aqui só, Nínive. Sabe o que ele fez? Pegou um navio e fez isso aqui, ó. Foi lá para a Espanha. Uma viagem de 1 ano e 8 meses. E lá no porão, começou toda aquela agitação, todo aquele desespero. Aí, observe, o que aconteceu, irmãos? Quando eles encontram Jonas no porão, veja o versículo 8, que diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por que nos sobreveste mal? Que ofício tens? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Essa palavra, ou essa frase, declara-nos, é muito importante, sabe por quê, irmãos? No hebraico, essa palavra é proclama, anuncia. Se você, é um termo genérico, ocorre mais de 300 vezes no Velho Testamento, mas eu vou citar duas passagens de Deuteronômio. Deuteronômio 4,13 está assim: então vos anunciou ele a sua aliança. Olha aqui essa mesma palavra, anuncia, quem és tu? De qual povo és? Da onde você vem? Quem é você? E o outro termo está aqui em Deuteronômio 5,5, onde diz assim: notificar a palavra do Senhor. Estou apenas pegando essa frase nesse texto, notificar a palavra do Senhor. O sentido, quando você traduz este vocábulo aqui no versículo 8, sabe o que aqueles homens estão dizendo? Fala para nós, quem é você? Porque a ideia que se dá é que todos estavam em pânico, só um homem não estava em pânico no navio. Aquilo chamou a atenção. Todo mundo em desespero, mas tinha um homem que estava ali, tranquilo. Quem é você? Quem é o teu povo? Que ocupação é a tua? Aí, Jonas vai abrir o coração, diz assim, e ele lhes respondeu, sou hebreu, temo eu sou, o Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, eu quero te falar o seguinte, Jonas começa a pregar uma palavra tão poderosa, ele diz, o Deus que eu sirvo, todo mundo em desespero, mas tem um homem ali tranquilo, diz, o Deus que eu sirvo, ele criou os céus e criou o mar, e o problema ali não era com os céus, era com o mar, e eu temo esse Deus. Aí se você vai seguindo, versículo 10 diz, aqueles homens temeram sobremaneira, eles ficaram assombrados com o testemunho de Jonas, eles disseram, por que fizesse isto? Porque aí o Jonas vai dizer, sabe o que está acontecendo aqui? Eu estou fugindo desse Deus que eu temo, que eu amo, que eu sirvo, é o Deus do mar, é o Deus do céu,
É ele que está fazendo isso. E quando Jonas deu essa palavra, eles ficaram assombrados, temeram, disseram: por que fizeste isso? Porque eles sabiam que fugiu da presença do Senhor, pois lhes havia declarado isso. Sabe o que Jonas estava dizendo ali? Eu estou aqui escondido, eu estou fugindo da presença dele, e ele está atrás de mim. É mais ou menos isso. Sabe esse barulho todo, essa tormenta toda, sabe o que ele estava dizendo? É o meu Deus atrás de mim. Ele não tem problema com vocês, ele tem problema comigo. Ele me mandou obedecer ele, e para Nínive, eu não vou para Nínive. Eu não tive coragem de ir para Nínive. Por quê, irmãos? Possivelmente, Jonas pensara: como que Deus quer que eu vá para Nínive, se Nínive está destruindo Israel? Se Nínive vai varrer Israel do mapa, como eu posso ir para lá e ser chamado de traidor? Talvez ele pensava nisso. Por que Jonas não fica em Israel? Israel também estava necessitando de profetas. Mas Deus mandou ele ser profeta no meio do inimigo. O inimigo de Israel naquele tempo era a Síria. Aí Deus diz: vai lá na Síria e anuncia os meus juízos. Ele disse consigo mesmo: não vou. Ele fugiu. Ele queria ir para Tarsis, ele queria ir para a Espanha. Ó, irmãos, começamos a entrar no livro de Jonas. Começamos a tocar a revelação do livro de Jonas. E aqui o Senhor está fazendo uma pergunta: quantos de nós aqui podemos estar fugindo? Quantos de nós aqui não tem entendido o chamado do Senhor e você está fugindo? Então tem muitas tormentas na sua vida, sabe por quê? Porque possivelmente, esse não é o assunto principal, possivelmente você esteja fugindo da presença do Senhor. Você está fugindo daquilo que Ele te chamou. Aí diz, versículo 14, que aqueles homens, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Irmãos, todo navio estava fazendo esta oração, todo navio, e diz assim: e levaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens, versículos 15 e 16, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram louvores, sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Irmãos, o barco converteu. Que avivamento, irmãos, foi esse naquele barco? Lindo isso, através do profeta Jonas. Agora vamos para o terceiro. O terceiro está lá no capítulo 3 do livro de Jonas. Eu vou ser bem rápido aqui. Então vocês sabem que o peixe vomitou Jonas lá na praia em Nínive. Aí Jonas pregou ali em Nínive a palavra de Deus, todo o país se rendeu. Os versículos 5 a 7 do capítulo 3 de Jonas vai te mostrar isso. E no versículo 10 diz que a conversão deles mudou a direção do juízo de Deus. Deus iria destruir Nínive aqueles dias, como ele destruiu Sodoma e Gomorra. Porque os pecados de Nínive eram tão graves como foram os pecados de Sodoma e Gomorra. E Deus removeu, tirou a direção da sua ira sobre aquela cidade, Nínive. Então esse foi o grande avivamento que aconteceu ali, 3 avivamentos. Mas vamos estudar um pouco sobre a vida desse profeta, porque agora a gente viu o seu ministério, mesmo de maneira tão sucinta, mas nós vimos o seu ministério. Ah, irmãos, tem muita coisa para aprendermos aqui. Um detalhe que você vai aprender sobre a vida de Jonas é que a sua caminhada era sempre uma descida para baixo. Sempre descendo. Vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo 3. Observe bem. Jonas se dispôs
para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido, essa é a primeira vez, descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e, eu não sei como está na sua versão, na minha está assim, embarcou. Essa palavra aqui é a mesma palavra que você encontra nesse mesmo versículo para descido. Ele desceu no navio para baixo. Significa que aqui ele foi lá para o porão. Então aqui nós encontramos já duas descidas na vida do Jonas. Versículo 5 deste mesmo capítulo 1. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Como ele conseguia dormir? Este é o sono de uma mente cauterizada, de uma mente de alguém que está se escondendo. Jonas capítulo 2, versículo 3, está assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Esta foi a descida mais profunda. Ele foi lançado ao profundo, no coração dos mares. Versículo 6 deste capítulo 2. Desci até ao fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a terra fechou para ele, não tinha mais volta. Ele só tinha a morte diante dele. Meus amados, vamos entender aqui essas descidas de Jonas, porque elas significam que o propósito de Deus era levar Jonas ao fim dele mesmo. Essas descidas nos mostram o verdadeiro significado daquilo que é o caminho da cruz. Quando nós estudamos Paulo, quando nós estudamos Sansão, nós podemos ver o caminho da cruz, um caminho que nós lutamos para não andar nele. O que nós mais queremos é ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa aprovada diante das pessoas, uma pessoa que todo mundo olha com admiração, mas Deus sabe onde colocar uma cicatriz na sua face, uma cicatriz na sua história, para você aprender a depender de Deus e não da sua força e não da sua capacidade. Esta morte, ou este caminhar de cruz, que é uma morte, e foi o que Jonas experimentou a morte. De alguma maneira, essas descidas estavam levando ele à morte do seu próprio eu. Porque se você olhar, é muito interessante o livro de Jonas. Deus vai usar um grande peixe para tocar em Jonas. Depois ele vai usar um inseto pequenininho. Lá no capítulo 4, aí um verme. O problema de Jonas no capítulo 4 é um verme. O problema dele no capítulo 2 é um peixe muito grande. Irmãos, Deus usa coisas grandes, coisas pequenas. Deus usa tudo para tentar falar com você, que a direção que você tem tomado está errada. A maneira como você está servindo está errado. Você tem confiado em você mesmo, você acha que você tem, você acha que você é, você acha que você pode. Não é isso que Deus quer. Deus quer um vaso quebrantado. Deus procura homens e mulheres que não confiam em si mesmos. Essa é a história de Jonas. O poder que deve fluir da nossa vida é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é o poder que vence a morte. Esse é o único poder supremo de Deus, o poder da ressurreição. Não há outro poder que se compare a este poder. O poder da criação, imagine, irmãos, o poder da criação não é maior do que o poder da ressurreição. Então veja, esse é um trabalho de morte, e foi o que Jonas experimentou. Se você ler o capítulo 2, você vai ver justamente isso, quando ele diz que ele desceu às profundezas do abismo. A palavra abismo ali no hebraico é Seol, é inferno. Quer dizer, Jonas sentiu sua vida no inferno. Meus irmãos, todos nós, em algum momento
deveremos, por causa de Cristo, por causa da sua obra em nós, sua obra por meio de nós, inevitavelmente experimentar o trabalho da cruz. Deixe-me ler alguns textos, por favor. Abra comigo suas Bíblias em 2 Coríntios, o capítulo 1, os versículos 8 e 9. Observe bem. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto, observe a frase, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até mesmo da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos, observe, sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita, isto é, confiar no poder da ressurreição. Então Paulo, ele descreve aqui uma tribulação muito forte que ele experimentou na Ásia. Essa tribulação foi tão intensa que ele sentiu uma sentença de morte. Ele já sentiu que já estava no túmulo e tinha uma lápide escrita: aqui jaz Paulo, o apóstolo. Olha o que ele diz: mas essa sentença de morte foi para que nós não confiássemos em Deus, em nós mesmos, e sim em Deus, porque nele está o poder da ressurreição. Vamos para o outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 30 e 31. Volte aí, pouquíssimas páginas. Ele diz assim: e porque também nós estamos expostos a perigos a toda hora, dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo está dizendo, dia após dia, morro. Dia após dia, eu sou chegando ao fim de mim mesmo, para que eu não venha confiar na minha força. Dia após dia, eu estou debaixo de uma sentença de morte. A gente esquece isso, irmãos. Escute, dentro de você tem uma carne sedutora, terrível, egocêntrica, que não converte, ela não ama o perdão, ela não ama o amor de Deus, ela não ama a santidade, ela não ama a regeneração, ela não ama o poder do sangue de Cristo, ela ama o pecado, ela ama a fornicação, ela ama a prostituição, ela ama as coisas impuras, ela ama as coisas perversas. Aí, nessa carne que está em mim e em você, existe uma natureza adâmica caída, ela ainda não foi retirada de nós, ainda temos que conviver com ela. Ela ama a glória deste mundo, ela ama o aplauso deste mundo, ela ama tudo aquilo que Deus não ama, e você esquece. Se nós queremos servir a Deus de maneira adequada, se nós queremos ser o vaso de Deus para conter Deus, nós precisamos entender que existe uma sentença de morte sobre a nossa vida. É esta a lição do livro de Jonas, essa foi a lição que o Senhor levou a ele, um homem que experimentou avivamentos no seu ministério. Jeremias passou 40 anos, ele não viu um avivamento. 40 anos Jeremias não viu um avivamento. Jonas experimentou 3. E a grande crise de Jonas é não compreender a dimensão da misericórdia de Deus. No final do capítulo 4, você vai ler o livro de Jonas, você vai descobrir, o livro de Jonas não tem fim. Esse livro ainda está em aberto. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver, ele não termina. Ele não tem conclusão. Meus irmãos e irmãs, vamos continuar lendo aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim:
Segundo aos Coríntios 4:11, porque nós que vivemos, olha a frase, somos entregues à morte. Essa não é a morte aqui, irmãos, não é a morte física. Não é a morte física. É aquilo que Paulo colocou lá atrás. Sentença de morte. Gálatas 2:20, ele diz assim: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. É esse não viver na força da minha carne. Eu tenho que renunciar a mim mesmo, isso é morte. Deus levou Jonas na morte. Deus levou Jonas para o fundo do mar, dentro do ventre daquele grande peixe, para reduzi-lo a nada, para que ele pudesse entender que toda força do seu ministério não estava na sua capacidade, mas no poder de Deus. Assim como nós, toda força da nossa vida não está na nossa capacidade, mas no poder da ressurreição, que se tornou a vida dentro de nós, a vida de Cristo. Paulo diz: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Será que a gente entende isso, irmãos? Eu tenho dúvida, eu acho que nós não entendemos isso, irmãos. Nós fazemos pouco caso dessas afirmações. Talvez seja por essa razão que há tanta esterilidade no nosso meio, no nosso serviço, na nossa cooperação. Existe tanta falta de vida. Irmãos, você não vai vencer tudo. Em muitas batalhas, você vai perder. Mas quando você se entrega a Deus, você vai entender a razão dessas derrotas na sua vida. Não é para te destruir, é para te construir. É justamente isso. Não é destruição, é ressurreição. Parecia que Deus estava destruindo Jonas, mas Deus não estava destruindo Jonas, Ele estava reduzindo Jonas. E Deus precisa nos reduzir, irmãos, porque se o Senhor nos entregar a vontade da nossa carne, nós vamos para o inferno. Para o inferno. Jesus foi na cruz e morreu por nós, agora Ele diz para nós tomarmos a cruz. Tomar a cruz é um caminho de morte, morte do nosso eu, morte da nossa carne. E essa morte tem que ser todos os dias. Paulo diz: dia após dia morro, somos entregues à morte por causa de Jesus. E por quê, irmãos? Qual é o grande segredo de nós nos entregarmos da morte? Eu creio que vocês estão me entendendo. Eu não estou falando de suicídio, não. Eu estou falando, irmão, de morte, no sentido do ego, da nossa força, da nossa carne. Porque é a única maneira da vida de Cristo transbordar através de nós. Sabe por que existe tanta sequidão na sua mente, tanto vazio? Sabe por que há tanta falta de vigor? Sabe por que não existe fome de intimidade com Deus? A gente fica muito num blá blá blá, de ficar falando. Não, isso é coisa íntima, você não precisa falar, quem estiver perto de você vai sentir. Não é você que vai falar: nossa, minha vida íntima com Deus. Não precisa dizer isso não. Porque quando a pessoa tem vida íntima com Deus, isso salta na sua vida, sobre a sua vida, por meio da sua vida. Você não precisa colocar lá na sua casa, lá que está o quartinho da intimidade com Deus. Porque todo cristão que quer ser muito espiritual passa a ser superficial. Você não precisa dizer isso. É porque geralmente quando eu oro 10 horas, e ontem foi muito cansativo, irmão, pelo amor de Deus. Isso é pessoa oca, vazia, estéril. Não precisa dizer isso. Porque a oração não é medida pelo tempo. Não é quanto tempo você passa na presença de Deus. É o quanto da vida de Deus é desfrutada na sua vida. Pode ser que você nem teve um tempo para orar hoje, mas a presença de Deus está transbordando no seu coração. Pode ser que você não teve muito tempo para orar essa semana, porque você estava muito ocupado, muito ocupada, mas com certeza o Espírito Santo estava orando dentro de você, porque Ele encontrou em você um tabernáculo para Ele. Então não precisa ter um quartinho lá, com essas intenções, é claro. Se você tem um lugar da sua oração, lindo isso, maravilhoso, mas esconde ele de todo mundo,
porque é o teu Pai que te vê em secreto. Isso é secreto, irmãos. É você e Deus. Os fariseus, eles gostavam de chamar todo mundo para ver só quando eles iam dar oferta. Nós não somos assim. Intimidade com Deus é como um grande iceberg. Só a pontinha fica fora. A grandeza está no profundo. Deixe-me colocar mais uma outra porção. Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 10. Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 10. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, olha que frase, do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, eu quisera passar algum tempo com vocês só lendo esse texto, extraindo toda a força que existe neles. Quisera tomar esses textos para que nós pudéssemos ganhar toda a riqueza que está diante de nós. Paulo perdeu tudo, tudo. Sabe quem era Paulo, irmãos? O aluno brilhante de Gamaliel, o homem mais importante do ponto de vista judaico, do intelecto, daquela religião. Paulo era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, aquela tribo que não se apartou de Judá. Judá estava a linhagem de Davi, a linhagem de Cristo. Benjamim estava ali. Era uma tribo distinta. Paulo diz, eu sou da tribo de Benjamim. Eu, quanto à lei, eu era um fariseu. Ele não era só um fariseu, ele era o fariseu dos fariseus. Sabe o que ele estava dizendo? Eu era extremamente radical na observância, no estudo e na prática da lei. Esse era Paulo. Ele conhecia 600 preceitos da lei de cor, não precisava colocar nenhum livro na frente dele, ele citava de ponta a ponta, 600 preceitos da lei. Ele falava grego, hebraico, aramaico, fluentemente. Ele tinha uma oratória, que as pessoas ficavam espantadas com este homem. Tamanha cultura, tamanho impacto que esse homem tinha na sua sociedade. Sabe o que ele disse? Tudo isso eu considerei o lixo do lixo, só por causa de uma coisa, que eu pudesse conhecer a sublimidade, que eu pudesse tocar na sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Tudo, irmãos, ele perdeu tudo. A pergunta é, o quanto nós temos perdido por causa de Cristo? Porque o terrível engano, irmãos, é quando nós vamos a Cristo com o propósito de ganhar tudo. Paulo diz, eu só quero ganhar Cristo, eu quero ser achado em Cristo, eu não quero mais nada. Se essa não é a nossa busca, irmãos, então vamos continuar descendo, e que o Senhor envie algum peixe grande para intervir na sua vida, porque senão você vai descer e nunca vai experimentar o poder da ressurreição. Porque você pode descer, mas o grande segredo, irmãos, é experimentar o poder da ressurreição nas descidas, nas nossas falhas, nos nossos fracassos, nas nossas reprovações, porque foi esse poder. Paulo vai dizer assim, em Efésios 1,19, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Aqui está a descrição doutrinária do poder da ressurreição, do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha o versículo 20, o qual ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Este poder que o Senhor está falando a nós agora, irmãos, este poder que exaltou Cristo, este poder que entrou lá no inferno, arrancou Cristo, tirou Cristo dali, o ressuscitou, o colocou acima de todo principado, potestade, domínio, nome. Este poder, irmãos, é o poder da ressurreição. Este poder que Ele deu à igreja, e o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. É este poder que eu estou falando. É deste poder que trata o livro de Jonas. Essa é a grande lição, irmãos. E nós, como igreja, estamos perdendo esse poder. Por quê? Porque queremos viver para nós mesmos. Porque queremos viver Cristo à nossa maneira.
porque não estamos dispostos a pagar nenhum preço. Ele pagou o maior preço por nós. Ele deu o maior preço por nós, o preço da sua vida. E hoje nós não queremos pagar o preço do tempo por Ele, o preço da consagração por Ele. Nós não queremos entregar nada por Ele. Nós queremos fazer dele o nosso lucro final. Ele será o nosso lucro final, mas para aqueles que perderam tudo por causa dele. Se você não tiver perdido tudo, se você não tem ousadia de dizer, Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é consagrado para ti, tudo que eu tenho é para o teu propósito, pode ser que lá naquele grande dia, você vai ter a frustração de não receber nada, e até o que Ele tinha reservado para você será tirado. Esta é a grande mensagem. Olha o que Paulo diz: meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Então Paulo considerava tudo como refúgio, a troco de quê, irmãos? Ele diz, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Que coisa linda, irmãos. Eu não consigo esgotar isso em poucas palavras, também não vou exagerar, mas ganhar a Cristo. Paulo só queria ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, que sua vida e a vida de Cristo fosse um sinônimo, que a sua vida fosse explicada na vida de Cristo, que o seu caminho fosse Cristo, que a sua vitória fosse Cristo, que a sua alegria fosse Cristo, que Cristo fosse o seu tudo em todas as coisas. Como ele diz no capítulo 4, versículo 13 aqui de Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como foi que ele disse isso? Quando foi? Ele estava no corredor da morte, sentenciado à condenação. Mas ele disse, ele não temia a morte. Paulo não temia nada e nem ninguém. O único temor que ele tinha era o temor de se perder em Cristo. Era o temor de perder a sua comunhão. Mas ele perdeu tudo para ganhar Cristo e ser achado em Cristo. Ele diz, não tendo justiça própria que procede da lei, senão é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede baseada na fé. Aí no versículo 10 ele conclui assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Esse era o poder que Paulo queria, irmãos. O poder da ressurreição de Cristo. Esse é o poder que você vai encontrar aqui, essa é a mensagem do livro de Jonas. Jonas tinha uma mensagem difícil, ele tinha um ministério difícil. Ele teria que ir a Nínive, um povo idólatra, um povo tão perdido quanto eram perdidos os povos de Sodoma e Gomorra. Ele foi naquela cidade, ele anunciou o juízo de Deus. A Bíblia diz que ele sai, se você ler o capítulo 3 do livro de Jonas, ele sai pelas ruas, percorrendo todas as ruas, e a mensagem dele era curta, irmãos. A mensagem de Jonas tinha poucas palavras, deixe-me dizer o tamanho da mensagem dele. Versículo 4, daqui a 40 dias, Nínive será destruída, só isso. Ele não pregou outra coisa. Ele percorreu cada rua, cada lugar, dizendo, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Uma mensagem muito parecida com a mensagem de Noé. Noé anunciava o dilúvio, e o povo não ouviu. Jonas está proclamando o juízo, e sabe o que aconteceu, irmãos? Toda a cidade de Nínive se rendeu aos pés do Senhor. Toda a cidade, até o rei. Eles proclamaram um grande jejum nacional, se humilharam com sacos diante de Deus, se arrependeram, e Deus tirou o seu juízo sobre aquela nação. Mas como que esse homem poderia ser usado pelo Senhor? Porque ele era tão fraco, ele era tão incapaz. E quando você lê o capítulo 4, ele continua sendo incapaz. Ele continua sendo fraco. Mas uma coisa ele aprendeu, a não confiar em si mesmo. Porque todas as vezes que ele voltasse a confiar em si mesmo, Deus ia colocar uma escada para baixo. Aí ele ia voltar a descer, 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 descer.
É isso que nós temos que aprender, irmãos. Este poder que supera a nossa incapacidade. Você pode se achar a menor pessoa do mundo, mas que isso não seja covardia. Você pode se sentir a pessoa menos capaz, mas que isso não seja uma mera incompetência. Que tudo aquilo que nós vimos em nós mesmos de incapacidade, seja um resultado de dependência a Deus, e não um meio de covardia de dizer, eu não faço isso porque eu não me sinto capaz. Porque as pessoas que Deus vai usar, segundo o livro de Jonas, são os incapazes. As pessoas que Deus vai usar, segundo este livro, são aqueles que não vão confiar em si mesmos. São aqueles que vão se submeter ao grande e supremo poder de Deus. Essa é a grande mensagem. É isso que nós temos que aprender neste livro. Agora, eu quero concluir. Acerca deste maravilhoso livro. Então, no capítulo 2 que eu citei, eu quero apenas ler rapidamente esse capítulo aqui, a gente conclui. Ele desceu ao fim de si mesmo. Quer dizer, agora ele estava aceitando o cálice do Senhor. Lá em Mateus 20, a mãe de Pedro e Tiago chega para Jesus e diz, mestre, permita que meus filhos sentem à tua direita e outra à tua esquerda, lá no teu reino. Aí Jesus se volta para eles e diz assim, pergunta-se para eles, vocês podem beber o cálice que eu bebo? E eles disseram, podemos. Aqui está, irmãos, Jonas bebeu o cálice do Senhor. Veja, no capítulo 2, versículos 2 a 9, observe alguns detalhes, como foi essa experiência, essa descida. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, a palavra abismo aqui é inferno. E gritei, e tu me ouvistes a voz, pois lançaste no profundo. Observe isso aqui, irmãos. Se você ler o versículo 15 do capítulo 1, diz que os marinheiros lançaram ele. Mas agora Jonas entendeu que não foram os marinheiros, não era culpa dos marinheiros, que na verdade quem lançou ele ao mar foi Deus. Aqui Jonas entendeu o grande segredo de uma vida espiritual madura. Tudo o que acontece na nossa vida, irmãos, tem um dedo de Deus. Tem um dedo de Deus. Isso vai te libertar. Não fique olhando para as pessoas que te fizeram mal. Não fique olhando para aqueles que te causaram mal. Porque você pode ter certeza, se você está num processo de descida, para que você experimente o poder da ressurreição de Cristo, então você vai saber que tudo cooperou para o bem do propósito de Deus na tua vida. Então é lindo quando ele diz assim, lançaste-me no profundo, no coração dos mares. Então Jonas entendeu que não foram aqueles marinheiros, foi Deus. Versículo 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Aí vem um desejo no coração dele, diz, tornarei a ver o teu santo templo. Desci, versículo 6, aos fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Agora ele experimentou o poder da ressurreição. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi até a ti, a minha oração, no teu santo templo. Agora preste atenção, versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã, a melhor tradução aqui é vaidades ilusórias, porque é justamente esse o problema de todos nós, vaidades ilusórias, a compulsão do ter, a compulsão do ser, a glória pelo serviço, o aplauso, é isso que Jonas está colocando aqui, vaidades ilusórias, é uma frase chave, irmãos, para entender o coração deste profeta, para entender os tratamentos de Deus, para que eu e você entendamos porque o Senhor pega tão firme conosco, porque temos que passar por reprovações profundas, por angústias. Pensa, irmãos,
Deus moveu céus e terras. Céus e terra. Deus moveu o mar. Você vai ver quantas coisas Deus enviou. Deus enviou o peixe. Deus enviou aquela onda bravia. Deus enviou aquele inseto. Deus enviou aquele grande vento no capítulo 4. Tudo isso para que Cristo fosse formado em Jonas. Para que ele experimentasse o poder da ressurreição. Quer dizer que Deus faz tudo isso para que Cristo seja formado na minha e na tua vida. Para que eu e você aprendamos a nos sujeitar. Para que eu e você aprendamos a nos colocar na total, na absoluta dependência de Deus. Olhe quantas coisas Deus fez neste livro, irmãos. Quantas coisas. E ele só tinha um alvo. Jonas. Nós estamos inseridos na narrativa da história de Deus. Deus colocou você lá, Deus colocou você na narrativa dele, e ele fará tudo para que a nossa história, ela possa ter uma linda conclusão, até Cristo ser formado em nós. E por último, diz assim, mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Coisa linda, irmãos, coisa linda isso aqui. Que livro precioso, que nos mostra essa extraordinária lição. Nos ensina a nunca confiar em nós mesmos, nas nossas forças, habilidades, e como Deus trabalha, irmãos, para nos tornar dependentes dEle. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, somos profundamente agradecidos ao Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui, por mais uma vez ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe o quanto nós necessitamos dela hoje, o quanto nós precisamos desta palavra agora. Então, Pai, nós te pedimos, venha por meio do Teu Espírito, e continue com esta voz aqui dentro do meu coração, no coração de cada um dos teus servos que aqui estão, das tuas servas. Senhor, nos ensine, abre os nossos olhos para que nós possamos ver as descidas na nossa vida, Senhor. O quanto o Senhor tem nos feito descer com o único propósito, não de destruição, mas de experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Aquele poder que tirou Cristo das garras da morte e o exaltou sobremaneira. Que esse grande, imenso e poderoso poder venha sobre a nossa vida, para que tenhamos o anelo de Paulo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo, teu Filho só pode viver em nós pelo poder da vida em ressurreição. Então nós te pedimos nesta manhã, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos nas nossas debilidades, para que nós sejamos o vaso adequado nesta geração. Senhor, nós estamos sendo enviados para este mundo como Jonas foi enviado para Nínive, para uma geração má, adúltera, uma geração incrédula, mas que nós venhamos ser este vaso do Senhor, para que nós venhamos ser o instrumento do Senhor, cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada pessoa que aqui está, que possa ver sua fraqueza sim, suas debilidades sim, mas debaixo do poder da ressurreição de Cristo, debaixo do poder da vida de Cristo. Senhor, que nós venhamos entender isso, porque em nós opera tanto a morte, porque sobre nós há uma sentença de morte, porque o desejo do Senhor é que a vida do teu Filho flua através da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo mais uma vez pela tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus.